Levanta as suas mãos. Isso. Continue esse fundo musical. O Senhor, Ele é digno de louvor. Ele é digno de ser exaltado por nós. Então levante a sua voz também. Vai louvando o Senhor. Nós estamos na tua presença, ó Deus, na noite de hoje, com o coração cheio de alegria, que o Senhor está aqui conosco. Queremos te louvar, ó Senhor, queremos te bendizer, queremos proclamar as tuas maravilhas, queremos proclamar o teu amor, a tua bondade, a tua fidelidade, a tua graça na nossa vida, que o Senhor tem estado conosco, tem nos abençoado, tem realizado grandes coisas em nosso favor. Por isso nós te adoramos e nós te bendizemos. Bendito seja o Senhor, louvado, glorificado e exaltado seja o Senhor. Que bom estar aqui nesta noite, ó Deus, e saber que o Senhor está aqui conosco. Nós queremos, Senhor, oferecer ao Senhor ação de graças por tudo que o Senhor tem realizado, por todas as maravilhas que o Senhor tem operado em nosso favor. Bendito seja o teu santo nome, glorificado seja o teu santo nome. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós proclamamos, Senhor, que o Senhor é um Deus maravilhoso e que realiza maravilhas. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Glórias a ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Bendito seja, Senhor. Adorado. Aproveitando, estenda suas mãos em direção ao Padre Luiz Fernando. A maioria dos santos, quando ia pregar, eles pediam que a Assembleia estendesse a mão e rezasse. Então estenda, e com as suas palavras agora vai pedindo. Deus querido, Deus amado, Pai de bondade e misericórdia, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite pela vida do Padre Luiz Fernando. Derrama sobre ele, Senhor, nessa noite uma porção dobrada do seu Espírito. Unja, Senhor, a sua fala, fala através dele, dá a ele, Senhor, hoje uma palavra mais além daquilo que ele já sabe, que ele estudou, mas uma palavra de ensinamento para que caia no nosso coração. Muito obrigado, Jesus, pela disponibilidade do Padre estar aqui conosco nessa noite. A ti toda a honra, toda a glória, toda a majestade pela vida sacerdotal do Padre Luiz Fernando. Colocamos o Padre no coração imaculado da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Boa noite, graça e paz. Primeira coisa que eu quero dizer, gente, que Deus, Ele age na nossa vida à medida do nosso louvor. Me lembro quando participava de grupos de oração, 40 minutos era só para louvor, e a gente via Deus falando e agindo na nossa vida de uma maneira grandiosa e maravilhosa, né? Ninguém tem tanta importância no grupo de oração quanto o próprio Senhor que está no meio de nós. É a Ele que nós nos dirigimos sempre quando nós o louvamos. Então nunca esqueça disso, né? A medida do nosso louvor, do tempo dedicado ao nosso louvor também é o tamanho da graça de Deus derramada no nosso coração. Gente, vamos pegar aqui 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12, versículos de 1 a 11. 1 Coríntios 12, versículos de 1 a 11. Os que estão aí no fundo estão escutando bem? Então, gente, esse texto aqui é o texto áureo, vamos dizer assim, dos dons espirituais, né? O grupo de oração está realizando esse seminário de dons espirituais. E aqui é que nós temos a base para falar dos dons espirituais, de maneira especial falar do dom de línguas e interpretação. É um ensino muito importante, eu quero dizer para vocês, que é para mim um dos ensinos mais importantes a ser dado, né? Pois eu vou dizer por quê antes de iniciar propriamente o ensino. É um ensino também um pouco extenso, e que tem assim momentos, tem assim, digamos,
partes muito profundas que pouca gente conhece a respeito do dom de línguas, né, e interpretação. Bom, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando éreis pagãos, vos deixáveis levar conforme vossas tendências aos ídolos. Por isso eu vos declaro, ninguém falando sobre a ação divina pode dizer Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças, mesmo Espírito, a outro o dom dos milagres, a outros a profecia, a outros o discernimento dos espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas é um mesmo Espírito que distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Palavra do Senhor. Feche os seus olhos um pouquinho. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra, que nos ensina a respeito dos dons espirituais. Nós sabemos muito bem ser manifestações do teu Santo Espírito. Hoje nós queremos aprender mais a respeito deles. Queremos não só aprender, mas queremos acolhê-los na nossa vida, sabendo que são ferramentas, instrumentos, Senhor, para servir melhor, para levar o teu nome adiante. Muito obrigado pelos dons espirituais, muito obrigado pela presença e também pela ação do teu Santo Espírito entre nós. Fica conosco, nos dê sabedoria e discernimento para compreender a respeito desse tema tão importante para nós. Amém. Amém. Gente, aqui é dito para nós, no versículo 1, a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais em ignorância. O que significa ignorância? Significa muitas coisas, né? Primeiro, significa não conhecer as Sagradas Escrituras. Muita gente não tem o hábito de ler as Sagradas Escrituras. Então, não conhece a respeito dos dons, porque desconhece a fonte que fala dos dons, que é a Sagrada Escritura. Outras vezes, por não ler a respeito, não ler sobre o assunto. Hoje nós temos diversos livros. A maior parte dos livros hoje nós encontramos no meio evangélico. Mas há também muitos livros no meio católico a respeito do dom de línguas. Inclusive, há muitos bons artigos também a respeito do dom de línguas. Outra coisa também sobre ensinamentos falsos, né? Pessoas que negam os dons, até mesmo no meio católico, há alguns que dizem assim que não há dons, isso aí não acontece, é uma fantasia. E alguns até dizem, não há, mas isso só na vida dos santos, só na vida dos escolhidos. E outros dizem, houve. No início do cristianismo, quando o cristianismo precisava se expandir, aí então Deus manifestou diversos dons, mas cessou, isso não acontece, se acontece é coisa rara. Outras vezes também, gente, tem a ver com medo, com respeito humano, né? Aí eu tenho medo dos dons, tenho medo de ser ridículo, tenho medo de não dar conta, né, dos dons que Deus pode me dar. Eu tenho vergonha também de manifestar os dons, principalmente o dom de línguas, que é um dom onde a gente fala coisas que a gente não entende, ninguém entende. Pode ser que a gente se sinta um pouco ridículo em fazer isso. Outra coisa também, gente, é o orgulho. Não quero, não preciso, né? Não quero, não preciso. Já ouvi diversas pessoas dizendo isso. Não, eu não quero os dons do Espírito Santo, eu não preciso dos dons do Espírito Santo. Agora é engraçado, Deus fala que nós precisamos, né? Mas eu digo não preciso, parece um orgulho. Quer dizer, eu sou tão pleno que eu não tenho mais necessidade da ação de Deus. E por último, gente,
também, às vezes, pelos abusos feitos. Infelizmente, hoje a gente pega a internet, nós vemos aí diversos vídeos, principalmente em igrejas evangélicas, né? Quase todas as igrejas evangélicas, fazendo mau uso dos dons. Uma palhaçada, na verdade, né? Uma bagunça. Então, nós não podemos jogar, né, a água da criança junto com a criança. Temos que jogar fora a água suja, né? De fato, dons espirituais não servem para exibição, né? Não é para palhaçada, né? São ferramentas que Deus nos dá para a edificação da igreja, também para a nossa edificação, como nós vamos ver no caso do dom de línguas. Porém, não é porque há abusos que nós vamos deixar de buscar esses dons, de pedir esses dons, de acolher esses dons e de agir na igreja de Deus com estes dons. Aqui diz o seguinte: a outro é dado a variedade das línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Bem, gente, aqui eu quero falar que não existe um único dom de línguas. Na verdade, nós temos 4 dons de línguas diferentes. Geralmente, quando a gente ouve falar de dom de língua, a gente pensa que é a mesma coisa. Mas aqui vocês viram que usa a palavra variedade. Se é variedade, são vários. Não é um só. Só algumas pessoas recebem. E nós vamos ver um pouquinho disso. Em primeiro lugar, depois eu vou me deter sobre isso, em relação ao dom de línguas. O dom de línguas é para a oração pessoal, né? E todas as pessoas podem receber. Todas as pessoas podem receber essa capacidade de orar em línguas, que é chamado no meio científico de grosolalia. Todo mundo pode receber, todo mundo que está aqui pode orar em línguas, não é? Nós temos uma segunda manifestação do dom de línguas, que é o dom de línguas como profecia, como mensagem, né? De orientação, aí a necessidade de interpretação. Diz aqui, olha, se há quem fale em línguas, não fale senão 2 ou 3, quando muito, e cada um por sua vez, e haja quem interprete. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Aí, gente, é chamado de falar em línguas. Então, ainda que a palavra falar apareça muitas vezes, nem sempre o falar tem o mesmo significado. Algumas vezes é falar mesmo, como nesse caso que eu vou explicar para vocês, mas em outras vezes não é só falar, é orar em línguas. Mas nesse caso aqui, a oração em línguas, ela vem em forma de profecia ou de orientação. Como assim? Uma determinada pessoa, tocada, movida pelo Espírito Santo, numa assembleia de oração, às vezes levanta sua voz acima das demais vozes que estão orando, às vezes até em línguas, e ela fala uma mensagem. E geralmente o tom da língua que a pessoa fala é diferente do comum que é orado. Então, quando uma pessoa levanta e fala, ou levanta a voz e fala, se a gente não tiver uma interpretação, gente, nós não vamos saber o que está falando, o que essa pessoa está dizendo, qual é a mensagem que ela está trazendo para nós. Aí a necessidade que alguém tenha o dom da interpretação. Pode ser que a mesma pessoa que falou em línguas, veja que ela não está orando em línguas, ela está falando em línguas. Pode ser que a mesma pessoa que falou em línguas interprete, mas geralmente o que acontece, alguém fala, é o outro que interpreta. Deus move a pessoa, veja bem, gente, é interpretação de língua, não é tradução de línguas, até porque nem sempre a língua tem tradução. Se for estudar a língua que foi falada, talvez não encontre em lugar nenhum essa língua. Mas há muitos casos de que a pessoa tenha falado línguas existentes, que às vezes alguém até conhecia e nem houve necessidade de interpretação, mas a maioria não conhecia, então houve necessidade de interpretação. Aí, gente, nem todos possuem esse dom. Algumas pessoas possuem. Às vezes, até na verdade, pode ser que uma pessoa seja usada por Deus para uma profecia em línguas. É diferente da profecia, não é? Que não é em línguas. A profecia que não é em línguas, depois vai ter aí um dia para falar sobre isso,
vai trazer também uma mensagem, vai dar uma orientação, às vezes ela vai até prever alguma coisa que está para acontecer, mas é feito no vernáculo que a gente fala, né? Então, se é aqui no Brasil, em português, todo mundo entende e acabou, né? Agora, se essa profecia for dada em outra língua, que ninguém entende, aí há necessidade da interpretação. Então, uma pessoa pode ser usada uma única vez para uma profecia em línguas. Nunca mais ela vai fazer isso. Nunca mais. Pode ser que ela tenha esse dom, e de vez em quando vai manifestar. Veja bem, gente, de vez em quando, Deus não fica falando conosco por meio de profecias o tempo todo. As profecias, elas são sérias. Às vezes a gente vê em alguns grupos pessoas que falam da sua própria conta. Elas querem levar uma mensagem para os outros, às vezes até uma mensagem boa, quando não, elas querem dar recado para os outros. Elas querem falar alguma coisa que elas não gostam, que elas gostariam que mudasse. Então, elas, por vezes, usam, né, da chamada profecia, mas é uma falsa profecia. Quando é que a profecia ela é verdadeira? Mesmo quando vem línguas e há interpretação. Quando traz para as pessoas uma paz, uma serenidade. É interessante, uma verdadeira profecia, quando é a voz de Deus, e Deus fala, gente. Aí muita gente fala assim, mas Deus nem fala. Ué, se Deus não fala, ele se assemelha aos ídolos mudos que nós tínhamos no Antigo Testamento. Aí era dito, eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pernas, mas não andam, têm mãos, mas não pegam. Nosso Deus não é um ídolo, nosso Deus é vivo. Ele tem boca e fala, né? A gente fala, tem boca no sentido espiritual, mas ele fala. E muitas vezes ele fala por meio de alguém. Ele traz uma mensagem, mas essa mensagem, isso não vai acontecer o tempo todo. Às vezes que um grupo de oração se reúne, vai ter uma profecia. Não, ela vai acontecer. Em alguns grupos acontece mais vezes, outros grupos menos vezes, mas ela vai acontecer. Não vai acontecer toda hora e todo mundo profetizando, né? Pode ter certeza que só causa confusão e não é a voz de Deus. Porém, se ela for feita em línguas, precisa de interpretação. Se a pessoa ela profetiza e ela não tem uma interpretação, na verdade não era uma profecia, era uma oração. A pessoa levantou a voz e fez uma oração, que serve para quem? Só para ela. Não serve para a igreja. Não serve para edificar a igreja. O apóstolo Paulo dizia assim, eu prefiro falar 10.000 palavras na língua de vocês, provavelmente o grego, né? Ele utilizava, ou melhor, prefiro falar 1.000 palavras na língua de vocês do que 10.000 em línguas. Por que 10.000 em línguas? Não vai adiantar nada. Gente, se a pessoa fala em línguas, num grupo como esse aqui, né? Fora quando nós estamos orando e o grupo conhece o que está acontecendo. Fala em línguas, começa a falar em línguas, mas o que está falando? Qual é o assunto? Sabe? Entendeu? Então, não, ele está orando. Bem, se ele está orando, é ele Deus, conforme diz a palavra. Mas ele está profetizando, tem que haver alguém para interpretar. Senão, não é. Ou pode ter acontecido também, gente, que seja, sim, uma profecia, mas alguém que recebeu a interpretação segurou a interpretação. Não falou. Eu me lembro uma vez, participando de um encontro, e uma pessoa levantou mesmo assim, com os olhos fechados, e começou a falar em línguas, não é? Numa língua muito bonita e diferente. Ele sentou e ninguém falou nada, ninguém falou nada. Foi um encontro em Aparecida, inclusive. Ninguém disse nada. Ué, mas que coisa, né? A pessoa parece falou com tanta autoridade, mas não teve nada, né? Aí continuou o encontro. 2 dias depois, foi uma mulher, ela queria falar. Ela falou assim, né, para a assembleia que estava lá, acho que tinha umas 2.000 pessoas ou mais. Ela disse assim: meus irmãos, quero pedir perdão a vocês. Ontem, né, um irmão fez uma profecia. Eu recebi interpretação, mas eu fiquei com medo que fosse uma coisa da minha cabeça e eu não falei. Mas Deus não me deixou tranquila até esse momento. Aí eu estou aqui para dizer o que foi que aquele irmão disse. E foi interessante, gente, que aquilo que aquela pessoa falou, né, em profecia, se realizou alguns anos depois.
porque lá era tudo anotado, né, desses encontros. Foi no Rio de Janeiro, foi num ECLA, chamado Encontro Latino-Americano, né, carismático latino-americano. Então, aquilo que a pessoa falou se realizou mais tarde. Então, de fato, era uma verdadeira profecia. E havia uma interpretação, mas quem estava com o dom da interpretação não interpretou. Então, as pessoas que estavam ali ficaram sem nenhum conhecimento, né? Aquilo caiu no vazio. Mas depois, com a interpretação, as pessoas entenderam o que acontecia. Bem, isso, gente, é o segundo tipo de dom de línguas. Como eu disse, algumas pessoas recebem esse dom de profetizar em línguas. E algumas pessoas recebem o dom de interpretar línguas. Então, esse dom de interpretação de língua não é muito comum, mas ele acontece. Mas, geralmente, quando numa assembleia há uma profecia, né, isso aí ninguém pode, gente, fazer com que aconteça. Veja, a oração em línguas, já vou falando já, é só abrir a boca e falar. É só abrir a boca, não precisa vir o Espírito Santo e abre a goela da pessoa, a pessoa sente uma emoção, não tem emoção nenhuma. É simplesmente abrir a boca, se ela recebeu, lógico, o dom de línguas, ela vai orar em línguas. A profecia, não. Não adianta abrir a boca, forçar, fica uma falsa profecia. Aí é o Espírito Santo que tem que motivar, que tem que inspirar. Caso contrário, ela não está falando uma verdadeira profecia. Bom, então nós temos, e depois eu vou me deter mais sobre o orar em línguas, porque é um dom que é dado a todos, do que estes, que pode ser dado ou não, ou até mesmo o que eu vou falar agora, que é mais raro ainda, ou que pode acontecer em alguns momentos da nossa vida. Bem, terceiro, o dom de línguas é também um dom de intercessão, né? Dom de intercessão. Intercessão com profundos gemidos para intercessão. Diz assim: outro sim, o Espírito vem, socorra a nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações sabe qual é o desejo do Espírito, e o qual intercede pelos santos, segundo Deus. Romanos 8, 26, 27. Bem, apesar da oração no Espírito trazer a intercessão, existe uma intercessão especial. Gente, essa intercessão especial, ela acontece quando o Espírito Santo move alguém a começar a falar em línguas e a pessoa percebe que ela fala em línguas cheio de grande emoção. Tem gente que pode falar em línguas por 1, 2, 3, 4 horas e ela chora e como se ela estivesse gemendo, ela se enche de angústia, ela como se alguma coisa estivesse acontecendo com ela. E ela não tem muito controle sobre isso. Lógico, a partir do momento que ela permite, ela fica. Eu já vi gente que foi usada por Deus por uma intercessão especial. A pessoa ficou 5, 6 horas falando em língua, sem cansar e chorando 6 horas. 6 horas falando em línguas. Por quê? Porque ela foi usada por esse dom de intercessão com gemidos inefáveis. Isso aí também pode acontecer com qualquer um que tem o dom de línguas. Pode acontecer, mas a pessoa não tem controle sobre isso, gente. E às vezes Deus, ele sabe de alguma coisa que vai acontecer, algumas vezes, não sabe sempre, né? Ele é onisciente, que vai acontecer, e pode ser que ele peça a minha ajuda ou a sua para interceder por aquele fato. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo, mas eu já vi muitas histórias a respeito disso. Uma vez, faz muitos anos, eu trabalhava como seminarista lá na paróquia São Sebastião, na Avenida Industrial. E nós fomos buscar um padre, né, já falecido, padre Primitivo Baltazar, em Cubatão, que ia fazer uma pregação para os jovens lá na paróquia São Sebastião. Bem, eu fui com um líder do grupo de oração, e era um dia que estava chovendo muito, né? E nós tínhamos que ir lá em Cubatão buscá-lo e depois, mais tarde, levá-lo. Ele ia ficar um dia só. Então nós saímos bem cedo, mas muita chuva no caminho. Só que quando nós entramos no carro, nós começamos a orar em línguas. Não é?
alguma coisa nos moveu a orar sem parar. A gente não conseguia conversar, nada. Só estávamos orando em línguas. E fomos orando. Quando nós fomos ali por Mogi, que desce ali pela serra de Bertioga, né? Uma coisa assim. E nós estávamos indo, e de repente, estava chovendo, né? E nós batemos num buraco no meio da pista, né? No meio da pista, e era uma descida. E atrás de nós vinha vindo um caminhão em grande velocidade. E como aconteceu isso, o carro começou a girar no meio da pista. Não ia dar tempo do caminhão parar, entendeu? Nós íamos ser amassados pelo caminhão, só Deus sabe o que ia acontecer, né? De repente, o carro, como que levado por mãos invisíveis, foi para o canto, né, para o encostamento. Na verdade, nem havia direito ao encostamento, e parou certinho, rente ali a um morro que havia, e o caminhão passou. Foi muito rápido. O que aconteceu naquele dia, gente? O Espírito Santo sabia o que ia acontecer conosco, então ele nos levou a interceder pela situação. Quando terminou aquela situação, a gente fez, né? Estava assim, mais branco que um fantasma, né? Quando terminou aquela situação, gente, o que aconteceu? Nós começamos a cantar em línguas. Por quê? Nos deu aí um senso de alegria, de libertação muito grande. Depois, então, a gente, de lá em diante, nós não oramos mais, fomos conversando a respeito do que aconteceu. Está vendo? Às vezes o Espírito Santo pode nos levar a orar por nós mesmos, para a libertação de um perigo, a orar pela nossa família. Uma amiga minha também, dia à noite, ela acordou e teve necessidade de ficar orando em línguas, orou 3 horas, o filho estava correndo perigo na Dutra, né? Ele foi libertado de uma maneira milagrosa também. Não vou contar todas essas histórias, né, por causa do nosso tempo, mas foi uma coisa bonita. Mas ela orou 2 horas e meia em línguas. E foi uma coisa, gente, foi uma coisa que ela quis, eu vou orar em línguas. Não, foi uma moção, foi uma necessidade muito grande. Então, esse é um terceiro dom de línguas, que é chamado de gemidos inefáveis. Então, o primeiro dom de línguas é o dom de orar no Espírito, para todos. O segundo dom de línguas é o dom da profecia, quando ele é similar à profecia, para uma mensagem. Precisa de interpretação, não é para todos. É para alguns, ou quando Deus quer usar uma pessoa. Mas a pessoa não pode, não consegue fazer isso por si só. Se ela tentar, ela está forçando, ela está mentindo, ela está enganando. Então, ela tem que ser movida. E o terceiro é os gemidos inefáveis, que pode acontecer, Deus pode usar para orar por si mesmo, orar pelo país, orar pelo mundo, orar por uma situação qualquer. E às vezes, gente, a gente nunca vai saber por que orou ou por quem orou, né? Às vezes não. Nossa, mas eu orei assim muito tempo e senti. E às vezes, gente, a pessoa sente uma angústia muito forte. Mas não é dela, é de alguém, é de alguma situação, aquela angústia que ela está sentindo. Entendeu? Agora, se ela se deixar mover pelo Espírito, ela está auxiliando o Espírito Santo de alguma maneira. Então, pode ser que lá no céu ela venha saber por quem orou, por que orou, né? E às vezes na terra não. Terceiro, gente, é como um sinal. Aqui, eu vou buscar aqui para vocês Atos 2, versículo 8, que é o dia de Pentecostes. Aqui, depois que eles receberam o Espírito Santo, começaram a falar em línguas, olha o que disseram a respeito disso. Não são, porventura, galileus, todos esses que falam? Como então todos nós os ouvimos? Olha, presta atenção, os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Atos 2, versículo 8. Aí, gente, pode acontecer como um fenômeno, que a pessoa, ela até fale numa língua, mas a pessoa que está ouvindo, ouça em outra, na língua dela, se ela for estrangeira naquele lugar. Entendeu? Vamos dizer, aqui tem um inglês, né? Um inglês, veio um inglês participar. E, de repente, o Senhor me leva a falar em línguas, alto assim. E aí o inglês fala assim, não, mas eu estou entendendo o que você está falando, mas eu não sei falar inglês. Como que você está entendendo? Eu estou falando, não sei, estou entendendo. É um dom dos ouvidos, que aconteceu no dia
de Pentecostes. Mas pode ser também, gente, que a pessoa fale mesmo uma língua estrangeira. E às vezes aquela pessoa que é daquele determinado país, ou quem conhece aquela língua, sabe. Uma vez no grupo de oração que eu participava, uma pessoa começou a orar em línguas. Línguas, né? A gente não entendia. De repente, essa pessoa começou a falar em espanhol. Ela não sabia espanhol. Ela nunca tinha falado espanhol. Apesar de ser uma língua muito próxima da nossa, não é fácil de falar. E essa pessoa falava em espanhol de maneira rápida e utilizava, inclusive, termos que só são conhecidos na Espanha, tipo gírias de um país. Entendeu? E aí, no final daquele grupo, um senhor que era espanhol foi lá, procurou o coordenador do grupo e falou assim: eu entendi perfeitamente o que aquele rapaz falou. E ele estava falando das grandezas de Deus, e ele estava falando com a minha língua materna, e também com sotaque e com gírias próprias da minha região na Espanha. E aquele homem, gente, não era uma pessoa da igreja. O que aconteceu? Deus quis dar um sinal para ele. Para os outros, pouco aproveitou, a não ser o fato de achar aquilo maravilhoso, que é um fenômeno, né? Pouco aproveitou. Mas para aquele, porque não houve interpretação, gente, porque não era para ter interpretação. Na verdade, Deus falava só com aquele homem, que a gente nem sabia que era espanhol, que morava no Brasil já há muitos anos. Era um homem que estava ali acompanhando a esposa, mas que num determinado momento, não é, teve essa graça de Deus, recebeu essa graça de Deus. E ele falou, e a pessoa falou, Marcos, né, lembro até hoje, lá de Jacareí, ele falou e falou em espanhol com rapidez, porque não é para a pessoa poder falar com rapidez, ou ela tem a língua dela mesma, ou ela tem que ter morado muitos anos num país. Ele falava com todas as fonéticas, com toda a construção verbal da língua espanhola, e ele falou, não há erro no que ele disse, perfeito espanhol, e ele não sabia falar espanhol. Isso, gente, aconteceu diversas vezes, acontece com muita frequência em campos de missão. Quando alguém vai para um determinado lugar como missionário, a pessoa não sabe falar exatamente a língua, diversas vezes as pessoas que estão ali naquele lugar, elas escutam a pessoa na sua própria língua. Isso aí a gente vê muitos testemunhos. Já ouvi uma vez um padre me falou que com ele aconteceu, ele foi vocês sabem que tem lugares, tem muitas variações de línguas, né? Dialetos, né? Nós não temos dialeto, nós temos gíria, mas não temos dialetos, assim, não temos. Mas tem muitos lugares que tem. A Índia, por exemplo, na África, muitos dialetos. Então ele falou assim: eu cheguei lá e fiz uma pregação, mas eu não sabia muito bem falar aquela língua. E depois eles vieram me falar. E eu estava falando perfeito a língua deles, eles entenderam tudo, mas eu não sei falar a língua deles. Eles ouviram, né? Ou ele foi usado, mas ele falou: eu não percebi que eu falei a língua, eu falei do jeito que eu sei falar, tentei usar umas expressões, eu creio que aconteceu mais que eles têm ouvido, como no dia de Pentecostes, não é? Ele falava a língua dele, no caso de Pentecostes, eles falavam as línguas que o Espírito Santo concedia que falavam, e as pessoas ouviam, mas pode acontecer que a pessoa fale. Gente, isso aí não é uma coisa muito comum, mas é algo que acontece. Eu já tive a oportunidade de ver algumas vezes, como eu disse para vocês, lá no meu grupo de oração, né? Também, gente, pode ser um sinal de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo, né? Pode ser um sinal. Aí eu gostaria de contar para vocês e dar um testemunho a respeito dessa experiência que eu tive com 18 anos de idade. Eu participava de grupo de jovens, a gente não conhecia nada a respeito de dons espirituais, né? Nada a respeito de renovação carismática, nada disso a gente conhecia. Eu participava, né, de um grupo de jovens, era um grupo de jovens franciscanos. E aí eu recebi um convite, nós recebemos um convite, né, de um casal chamado Vilma e Tonhão, né? A Vilma morreu há pouco tempo, foi a minha madrinha de ordenação. Tonhão está vivo até hoje lá em Guaratinguetá.
e eles nos convidaram para participar de uma experiência de oração em Santa Branca. A gente nem sabia, a gente tinha participado de um encontro de jovens promovido pela Renovação, mas não teve nada de dons, nada. Foi só aquela coisa, né, de bater palma, de dançar e tudo mais, mas ninguém falou de dons espirituais. Agora, este era, na verdade, uma experiência de oração sobre dons espirituais, mas a gente não conhecia nada. E aí nós fomos, né? Fomos participar, fomos em 5 jovens participar desse encontro. E eu me lembro, né? Para mim foi um encontro especial, né? Naquele dia eu tive um encontro pessoal com Cristo, mas num determinado momento, quando o pregador estava falando a respeito da salvação, não estava falando a respeito de dons espirituais, nada, eu senti, né? Eu senti que me veio uma coisa assim que parou na garganta. Aí, gente, eu pensei que eu estava passando mal. Eu tinha comido muito, né, no café. Falei, nossa, aí, o que que deu agora, né? Comer muito. E estava com os meus amigos, era quase todo mundo jovem. Falei, imagina que eu vou passar essa vergonha de passar mal, fazer alguma coisa aqui, né? Aí eu peguei e aquilo vinha assim, como querendo sair. Falei, meu Deus, mas não era. Quando a gente passa mal, tem ânsia, né? A sensação é ruim, mas não era uma sensação ruim, era uma sensação boa demais. Mas eu não sabia o que era. Aí eu peguei, levantei no meio da palestra e fui rápido. E quando eu abri a porta, era uma porta que rangia, uma porta velha lá do grupão, né, chamado lá em Santa Branca, né? Grupo escolar de Santa Branca. Eu abri a porta e fechei, eu comecei a falar em línguas. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar em línguas. Eu nunca tinha ouvido falar sobre dom de línguas, não sei o que eu lia na Bíblia, que também não entendia nada, que significava aquilo lá. Nunca. Eu comecei a falar e vinha uma língua atrás da outra, e uma língua atrás da outra. E eu ia percebendo, era como se uma outra pessoa estivesse falando e eu estivesse observando. Eu fiquei mais de 2 horas, quase 3 horas, num canto lá da escola, falando em línguas, uma atrás da outra, com uma rapidez assim. Era como se não tivesse controle. Daquele jeito que eu falei, eu nunca mais falei. Eu senti que aquilo foi um sinal que Deus deu. Um sinal. Um sinal para quê? Para eu entender que a partir daquele momento havia uma ação espiritual na minha vida, uma ação especial do Espírito Santo na minha vida. Então é um sinal. Muitas pessoas, quando são batizadas no Espírito Santo, e a forma de receber dom de línguas, gente, é ser batizado no Espírito Santo. Dom de línguas, ele não vem como algo fora do pacote. Ah, eu quero dom de línguas, eu não quero batismo no Espírito Santo. Então não vai receber nem uma coisa nem outra. Uma coisa tem que estar ligada à outra. O dom de línguas e os dons espirituais, eles vêm como ferramentas dadas pelo Espírito. Nós vimos aqui na leitura, é o mesmo Espírito que dá, né? Então, foi o batismo no Espírito que eu recebi naquele dia, né? Sem pedir, sem saber, sem conhecer. Hoje a gente liga a televisão, Canção Nova, tem lá pessoas orando em língua. Naquele tempo não tinha isso não, ninguém fazia isso não, gente. E quando a gente ouvia falar de renovação carismática, a gente ouvia falar de maneira negativa. Pelo menos na minha cidade era assim. Tinha um grupo lá na paróquia Santa Cecília. A pessoa fala, tem um grupo lá, mas é um pessoal meio doido, umas coisas doidas, não vale a pena ir lá, né? A gente desequilibrada, né? A gente não ia, ficava com medo. Eu estava fazendo um caminho da Ordem Terceira de São Francisco e a gente vinha aqui na Vila Maria e tinha um grupo lá que acontecia todo domingo à tarde, que era bem no horário. A gente ficava esperando, né? Dona Lourdes, que até era bem fundadora da Vigília das Mães, já falecida, ficava aguardando a Dona Lourdes chegar, né? E tinha um grupo de oração ali. Mas eu nunca vi eles orando em línguas, nada disso eu vi, nada disso, né? E agora hoje é tão comum, mas na época não era comum. Então tem esse oração em línguas como um sinal, gente, do batismo do Espírito. Geralmente, quando acontece esse dom de línguas como sinal, ele vem com muita rapidez e ele vai alternando fonéticas diferentes. Depois, dificilmente acontece nessa rapidez e desse jeito.
mas pode acontecer. E esse sinal, às vezes, perdura por dias. Por dias acontece isso, né? Certo? Então, 4 tipos de oração em línguas: oração, profecia, ou mensagem, gemidos inefáveis para intercessão e sinal para, vamos dizer, para aqueles que não creem, né? Oração, todos podem receber. Falar em línguas para a mensagem, algumas pessoas podem. Intercessão é só quando o Espírito quer, não tem como a gente ativar isso, só quando o Espírito quer. E como sinal também, pode ser no batismo do Espírito Santo, mas para os outros somente como uma graça especial de Deus. Então, por isso que Paulo vai perguntar: todos falam em línguas? A resposta poderia ser: não, nem todos falam em língua. De fato, nem todos falam em língua. Mas se ele tivesse perguntado: todos oram em línguas? A resposta seria sim, todos oram. Ou todos podem orar. Se não oram, podem orar em línguas. Agora, gente, eu gostaria de me deter. O falar em língua, gente, na ciência, sabe que a ciência, ela estuda esse fenômeno. Ela estuda. Inclusive, fugiu o nome agora do artigo, você encontra na internet, que fala que foi feito um estudo. Pessoas que oram em línguas, elas têm uma imunidade maior. A pessoa foi com imunidade maior. Por quê? Porque a oração em línguas vai eliminando o estresse quando se ora o tempo todo. Quando a pessoa ora em línguas, ela fica com uma sensibilidade espiritual maior. Ela consegue chegar a um silêncio profundo. Eu não sei se alguém aqui teve oportunidade de participar, há muitos anos atrás, dos cenáculos, né? Lá em São Paulo. Às vezes reunia lá quase 100 mil pessoas, conseguiu reunir quase 100 mil pessoas, 70, 80 mil pessoas. Gente, um grupo pequeno a gente não consegue pôr ordem. E aí as pessoas começavam a orar, a cantar em línguas, assim do nada, sem que ninguém dissesse: é hora de parar, vai parar. Parava e caía um silêncio profundo num grupo de mais de 50 mil pessoas. Isso aí não é possível. Como se tivesse um maestro, começa e para. Entendeu? Começa e para. Quando uma pessoa, principalmente pessoas que são mais voltadas para a oração contemplativa, né? O que é a oração contemplativa? Há muitas formas de oração, né? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre oração contemplativa, leia, por exemplo, Moradas Interiores de Santa Teresa, Caminho de Perfeição. Ela vai explicar oração mental, oração contemplativa, mas a própria palavra já diz, que está contemplando, que está diante do Senhor, que muitas vezes é feito em silêncio. Mas e uma pessoa, ela ora em línguas, uns 15 minutos, meia hora, e ela para, gente, vem um silêncio profundíssimo, profundíssimo. Vocês sabem que hoje existem muitos grupos que trabalham com meditação, né? Meditação. Eles usam, por vezes, palavras chamadas mantras, não é? Palavras assim repetidas, para poder alcançar o silêncio da mente, né? Ou muitas vezes elas tentam esvaziar a mente, não pensar em nada, para alcançar um silêncio que vai levar mais ou menos 10 minutos, 15 minutos para alcançar qualquer coisa. Se uma pessoa ora em línguas, ela para, aquilo é imediato, o silêncio é profundo e é imediato. Não precisa esperar 10 minutos. É só ela orar e parar. Se ela parar, e depois de ter orado em língua, ou se ela quiser fazer a sua oração contemplativa, orando baixinho em línguas, prestando atenção na oração, sem entender coisa nenhuma, ela vai perceber que ela é levada para um silêncio muito profundo e um relaxamento físico muito forte. Por isso que o estudo, ele dizia, né, um estudo feito nos Estados Unidos e em outros lugares, que as pessoas que oram em línguas, elas têm a imunidade elevada. Por quê? O que baixa a nossa imunidade? Estresse. Grande parte das vezes é estresse. Tem outros motivos também, mas o estresse baixa a nossa imunidade, né? Baixa a nossa imunidade. O pessoal fala de algumas doenças assim que tem, ou algumas coisas, tem que tomar cuidado, porque elas são oportunistas. Baixou a imunidade, elas pegam, né? Por quê? Porque a pessoa fica estressada, não dorme direito, aquela coisa toda. Quando a pessoa ora em línguas, ela entra em repouso profundo. Então o estresse baixa.
então a pessoa tem mais saúde. E outra coisa também, esse estudo dizia, contrariando os que pensam diferente, que as pessoas que oram em línguas têm mais maturidade emocional do que as outras. Olha que coisa. Isso aí depois eu posso mandar para o Sebastião, porque eu lembrei agora para falar para vocês procurarem, vocês vão ver. Esses são estudos, mas se colocar lá conclusões científicas a respeito da oração em línguas. Ok? Então vamos lá, gente. Agora nós vamos falar do orar em línguas. Então, falar em línguas na ciência é chamado xenoglosolalia. Xenoglosolalia é o termo utilizado por falar em línguas. Também existe na ciência pessoas que batem a cabeça, falam em línguas, sabia? A pessoa bate a cabeça, ela começa a falar em línguas. Tem um caso do menino que bateu a cabeça, não vai bater a cabeça para aprender a falar outra língua, né? Bateu a cabeça, começou a falar em chinês, mandarim. Começou a falar em mandarim. Só que ele só dizia assim, quero lavar roupa, quero enxugar roupa, quero fazer isso com a roupa. Por quê, gente? Era o que ele tinha, ele ouvia, que ele levava a roupa da mãe numa lavanderia chinesa. Ficou no inconsciente dele, ao bater a cabeça, liberou. Agora, o dom de línguas não vai falar quero lavar roupa. Aí nós vamos ver que é diferente. Também existe, gente, também é uma das possibilidades da possessão demoníaca. Sabia? No livro que fala sobre exorcismo, para os exorcistas da igreja, diz que uma das manifestações da ação demoníaca, do domínio, da possessão demoníaca, a pessoa começa a falar em línguas. Mas geralmente elas blasfemam. E são línguas geralmente conhecidas. Fala latim, fala grego, fala outras línguas, mas blasfema. E as pessoas que ouvem aquela língua, as pessoas se sentem muito mal. Então não tem nada a ver com falar em línguas aqui. Não é uma coisa somente do psicológico e nem é uma coisa demoníaca. Aqui nós estamos falando da ação de Deus. São coisas diferentes. Então vamos lá. Então, o que é orar em línguas? Em primeiro lugar, é para todos, gente. Para todo mundo que está aqui pode orar em línguas. Todo mundo. Padre, mas eu não sou tão santo. Pode orar em línguas. Para ser santo, não precisa ser santo, não tem a ver com orar em línguas. Ser santo tem a ver com o fruto do Espírito. É diferente. Uma pessoa santa, ela manifesta o fruto do Espírito, que é o amor, a bondade. Uma pessoa pode não ser santa e manifestar os dons do Espírito. Vocês lembram que Jesus fala que algumas pessoas vão dizer, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos. Sai de mim, perto de mim, que eu não te conheço. Por quê? Tinham dons, mas não tinha o fruto do Espírito. Então, os dons não salvam ninguém, gente. Eles são só ferramentas para trabalhar na igreja de Deus, para cumprir o trabalho de evangelização. Agora, o fruto não. O fruto é a ação do Espírito Santo que me transforma na pessoa de Cristo. É diferente. Bom, é diferente. Fruto é uma coisa, né? Um dia, talvez, um seminário sobre os frutos do Espírito vale a pena. Né? Na verdade, não são frutos, é o fruto do amor. E dons, outra coisa. Não precisa ser santo para ser dons, para ter dons. Hoje as pessoas falam, não, somente os santos têm dons. Eu não sou santo. Não, pode ter dom. Pode ter dom. Não são só os santos. Bom, então vamos lá. Às vezes, quando a gente vê na Bíblia falar, na verdade é igual orar, né? Orar. Paulo diz assim, ora, desejo que todos falem em línguas. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5. Se ele estava falando que somente alguns profetizam, né? Pois ele mesmo vai dizer, somente alguns gemem em intercessão. Como é que ele diz aqui? Desejo que todos falem em línguas. Ele sabia que ele não tinha que as pessoas não têm o poder de todos falarem em língua, profetizar, dar sinais. Não, ele não estava falando do falar, ele estava falando do orar. Do orar que ele estava falando. E o que aí, gente, nós vamos ver que também orar, ele é chamado de dom de línguas. Não é dom de língua. É dom de línguas por alguns motivos. Primeiro, porque à medida que a pessoa se acostuma a orar em línguas e ora em línguas com regularidade,
a fonética da língua vai mudando. Vão vindo sons diferentes, vão vindo línguas diferentes, de acordo com aquilo que a pessoa está orando. Veja, isso aí a gente vê bem, gente. Alguém fala assim, mas o que adianta ter um dom que ninguém entende? Como que ninguém entende? Como que ninguém entende? Eu vou dar um exemplo que é muito simples de entender aqui, né? Um bebê. Qual é a língua do bebê? Qual é a língua do bebê? É um balbuciar, não é? Essa é a língua do bebê. Aí ele vai falar, mas isso é bobeira, que ninguém entende. Como não entende? A mãe entende. É lógico que a mãe entende, é uma língua. Nós já falamos essa língua, esquecemos. Mas nós já falamos essa língua. E é uma língua, gente, nós, com a nossa língua, nós podemos disfarçar muita coisa. Não é verdade? Nós podemos ser hipócritas com a nossa língua. Nós podemos ser falsos. Nossa, querida, que prazer te ver por dentro. Ai, que coisa ver essa mulher de novo na minha frente. Mas com a língua, eu falo, nossa, querida, que prazer te ver. Nossa, como você é isso, como você é aquilo. A gente bajula, a gente adula com a língua. Ou não é verdade? Agora, a criança, gente, elas falam o que está dentro dela. Ela não consegue usar a linguagem, não nessa idade, para bajular, para adular ou para mentir. O que ela sente, ela fala. Então, a língua do bebê, ela tem fonéticas diferentes para fome, para dor, quando ela está satisfeita. Não é o mesmo jeito. Quando ela está com fome, o choro é de um jeito. Quando ela está com dor, é de outro. Quando ela está satisfeita, ela faz uma espécie de um riso. Já perceberam? Então, tudo é fonética. Tudo é balbuciar. No entanto, este balbuciar, ele tem formas diferentes. E quem é que entende? A mãe. A gente que, né, vocês mulheres, vocês já têm essa facilidade. Nós homens vemos, o que esse garoto quer que não para de chorar? Ah, mas você não está entendendo, ele quer mamar. Ele não disse nada, mas disse. Ah, mas o que ele tem? Ah, ele deve estar com alguma dor de barriga, deve estar com alguma dor, né? Por isso que ele está fazendo isso, essa manha, a gente chama de manha, né? Está meio manhoso. Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele está com dor, ele está expressando. Veja, gente, o dom de línguas, Jesus falou assim, só entra no reino dos céus quem se fizer criança. O dom de línguas, ele não serve para quem acha que entende tudo. Ele não serve para quem tem uma arrogância intelectual. Ele não serve para quem acha, né, que tudo é explicado no mundo espiritual. Não serve para pessoas assim. Essas pessoas querem explicar, e aí, porque elas não conseguem explicar, elas negam. Elas servem para quem? Para quem se entrega como uma criança. Quando que Jesus diz que uma pessoa entra no reino dos céus? Quando se faz? Então, a oração em língua, gente, é o balbuciar espiritual de uma criança. Mas não é bem de uma criança. É a linguagem do espírito. Não é a linguagem do corpo. Não é a linguagem da mente. É a linguagem do espírito. Por isso que é chamado também de oração do espírito. Quem é que ora? É o meu espírito, que é, digamos, inspirado pelo Espírito de Deus. Não é a minha, apesar de eu utilizar a minha boca, gente, não é o meu corpo. Inclusive, nessa pesquisa, eles disseram que quando as pessoas oram em língua, não ativa o lobo ou a parte da fala. Como que pode? Você está falando e não ativou. Vocês lêem essas coisas. Mas está falando e não ativou? Não ativou. Qualquer língua ativa, qualquer coisa ativa. Isso não ativa. Eles não conseguiram, pesquisaram, fizeram, colocaram um monte de coisa na cabeça das pessoas lá que foram né, que fizeram essa experiência. Não ativou a parte da fala. Como que pode? Então, na verdade, apesar de usar a língua humana, e tem que usar para orar em língua, tem que abrir a boca, não é, se a pessoa não abrir a boca, não vai. Mas o que ela fala não é algo que ela tem controle. Ela tem controle em começar a falar ou parar de falar. Oração em línguas, ela não obriga a pessoa a sair por aí falando em línguas. Se a pessoa começa a falar em língua e não para mais, é porque ela está com algum problema mental. Porque a oração em língua, gente, ela está sob o controle de quem fala. É diferente daquela experiência do batismo no Espírito. É diferente
né, daqueles gemidos que eu falei, mesmo assim ele está no controle, mas depois que a pessoa entrega não tem mais controle. A oração em línguas não, eu começo e paro a hora que eu quiser. Se eu quiser eu começo a falar em línguas aqui, se eu quiser eu paro de falar em línguas, pronto, acabou, sim, simples assim. Eu começo e paro, não preciso ter emoção, não preciso ter nada, simplesmente eu só preciso querer orar em línguas. Se eu quiser orar em línguas eu vou orar em línguas, só que eu não vou entender o que eu estou falando. E as pessoas também não vão entender o que eu estou falando. Aí a gente vai dizer assim, mas que serve então, se ninguém entende? Gente, não é para edificação da igreja. A oração de língua não é para edificar esse grupo aqui, é para me edificar. Eu não sei, meu Espírito sabe, o Espírito de Deus sabe. Então vamos lá, gente. Também, gente, é chamado de dom de línguas, porque o dom de línguas tem 7 benefícios. Quando eu oro em línguas, 7 coisas podem acontecer. Primeiro, conhecimento. Segundo, edificação na fé. Terceiro, vitória sobre o pecado. Quarto, vontade de Deus, orar à vontade de Deus. 5, sensibilidade espiritual. 6, louvor. 7, intercessão. Conhecimento, edificação da fé, vitória sobre o pecado, vontade de Deus, sensibilidade espiritual, louvor e intercessão. Por isso que é chamado dom de línguas. Porque quando a pessoa está orando, ela pode estar orando dentro dessas 7 esferas. E pode ser também, gente, que quando ela ora uma determinada coisa, a fonética mude com o passar do tempo. Pode acontecer. Necessariamente acontece. Então vamos lá, gente, vamos começar com o conhecimento. O pessoal da música, fica daqui a pouco nós vamos dar uma paradinha, levantar, cantar e sentar de novo, né? Para poder descansar um pouquinho. Que é um estudo extenso. Olha aqui, né, eu não estou aprofundando muito não, porque não teríamos tempo para isso. Primeiro, gente, conhecimento. Conhecimento. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Quem fala em línguas estranhas, né? Essa palavra línguas estranhas, gente, ela não existe no original, só foi traduzida assim, né? Línguas desconhecidas, mas só tem a palavra línguas. Mas eu peguei aqui diversas traduções e nessa tradução fala assim: quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não as pessoas. Presta atenção, gente. Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não as pessoas, pois ninguém o entende. Pelo poder do Espírito Santo, ele fala ser verdades secretas, ou seja, mistérios. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. O que quer dizer isso, gente? Quando uma pessoa ela ora, ela está orando, ela pode falar de coisas que ela não sabia. A respeito do quê? Da palavra de Deus. Às vezes ela pode receber alguma revelação e às vezes ela pode receber um discernimento na hora que ela está orando. Então ela recebe uma revelação. E às vezes, gente, ela vai fazendo um download. À medida que ela vai orando, por exemplo, eu posso orar com a Bíblia aberta, lendo a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia e vou orar. Estou orando, estou lendo a Bíblia e estou lá, né? Orando, orando, orando. Mas eu não estou entendendo grande coisa do que eu estou orando. Tá bom. Aquilo vai cair dentro de mim? Vai. Mesmo que eu não estivesse orando em línguas, vai cair, como a semente. Porém, gente, está passando a revelação mais profunda da Sagrada Escritura, porque o Espírito Santo está dando conhecimento a quem? A minha mente? Não, a minha mente continua sem nada. Está dando conhecimento ao meu espírito. A hora que eu precisar, foi feito o download, está ali. Aquilo vai vir como sabedoria. Aí a pessoa começa a falar a respeito da palavra de Deus, coisas que ela nunca imaginava saber. Mas como que ela começou a falar a respeito da palavra de Deus, coisas que ela nunca imaginava saber? Que ela teve uma revelação. Sabe quem fazia isso? O apóstolo Paulo, gente. Olha, nenhum homem na Bíblia teve tanta revelação a respeito das coisas de Deus como Paulo. E a maior parte das cartas, elas vieram de Paulo, não é isso? Das cartas católicas, elas vieram de Paulo. Ninguém teve mais. Olha o que Paulo diz, olha o segredo de Paulo, gente. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que todos vocês.
Ele quer dizer que ele tinha mais palavra? Não. Gente, eu imagino Paulo fazendo as viagens dele a pé, no lombo de burro, de navio, falando em línguas. Ele não perdia tempo. Aí, quando ele parava, ele escreveu alguma coisa, ó, subia. Mas como que ele soube dessas coisas? Ele não soube. Deus colocou no espírito dele. Estava guardado. A palavra de Deus fala que o espírito é a lâmpada do homem. Estava guardado no espírito dele. Por que estava guardado? Porque ele fez o download. Porque ele orou em línguas. Às vezes vem o discernimento, né? A pessoa vai entender aquele discernimento que teve. Eu preciso resolver algum problema na minha vida. Então começa a orar em línguas. Fica lá meia hora, uma hora, e depois para e escuta. Muitas vezes vem a revelação, uma palavra de sabedoria que depois vai falar. Por quê? Porque a pessoa orou em línguas, ela encheu o espírito dela de conhecimento. Entenderam? E às vezes, gente, também, nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, ela fala de coisas que estão no inconsciente dela. O nosso inconsciente precisa ser liberado. Há muita coisa no nosso inconsciente. Quando nós falamos em línguas, nós não falamos de maneira consciente, nós falamos de maneira inconsciente. Então, pode ser que o Espírito Santo, ele faça eu falar coisas que estão dentro do meu inconsciente. Mas para que serve? Serve para cura. Serve para cura. Quando a pessoa ora, ela começa a falar, pode ser que ela está falando um monte de coisa. Mas não sabe o que está falando. Sabe? Está tudo no inconsciente. E vai curando a pessoa à medida que ela vai falando. Aí nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Segundo, edificação da fé. Aí nós vamos buscar a ajuda do apóstolo Judas. Né? Saímos de Paulo, vamos para Judas. Judas só tem um capítulo, então é versículo 20. Né? Judas, versículo 20. Ele diz assim: mas vós, caríssimos, edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa santíssima fé. Fazendo o quê? Orando no Espírito. Gente, a fé não vem por orar em línguas. A fé é um dom de Deus. Ela é alimentada pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas ela cresce por meio da oração em línguas. Quem está dizendo isso aqui é o apóstolo Judas, né? O apóstolo, o chamado irmão do Senhor, não se sabe direito, mas o Judas está dizendo assim: mas vós, caríssimos, edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa santíssima fé, orando no Espírito. Não está dizendo, fala com Deus. Não, ora no Espírito. Orar no Espírito, gente, não é orar com a inteligência. Paulo vai dizer, pode orar com o Espírito, com a inteligência. Então ele sabe qual a diferença de uma coisa e outra. Orar no Espírito, gente, é orar em línguas. O que quer dizer edificar? Oikodomênio. Oikodomênio, gente, quer dizer construir uma casa. Aí, muita gente fala assim, não, o dom de línguas, ele não tem importância. Por quê? Porque ele é o menor dom. Já viram isso? É o menor dom. Para que ficar se preocupando com o dom de línguas? É o menor dom. Mas é que a pessoa não entende o que quer dizer menor dom. Quando a palavra fala edificar uma casa, está dizendo aquilo que nós conhecemos até o dia de hoje. Esse prédio aqui, esse salão, foi edificado um dia, não foi? Gente, qual foi a primeira parte desse prédio? Está aqui embaixo. Ó. A base, fundamento, alicerce. Quem é que vê? E tudo isso que está aqui é o menor, é o mais significante. Agora, tira isso para ver se não cai o prédio. Se não cai o prédio. Aí, quando Paulo diz que é o menor dos dons, ele não está dizendo que é o menos importante. Ao contrário, ele está dizendo que é o mais importante. Por quê? Porque é colocado como base, como fundamento. A partir dali se cresce com a palavra de Deus, se cresce de muitas maneiras. Mas para poder edificar precisa fundamento. Aqui fala, colocai o fundamento da vossa fé orando no Espírito. Aí depois vai construindo. Então, à medida, gente, que nós vamos orando no Espírito, a nossa fé, ela vai crescendo, ela vai se edificando, ela vai se movimentando. Por quê? Jesus falou, Lucas 17, versículos 5 a 6, que a fé é como um grão de mostarda.
No início ela é pequena, mas ela tem que crescer, crescer, até virar uma hortaliça. E o reino de Deus se instalar na nossa vida. Bem, então não é porque é um dom insignificante. Ao contrário, gente. O dom de línguas, de dons que eu estou falando, né? Estou falando de salvação, dom de línguas. Ah, mas mais importante é o amor. Mas o amor, gente, não está na linha de dons. Por isso que eu falo, às vezes há um desconhecimento da palavra de Deus, e aí vai uma confusão. Aí eu prefiro o amor ao dom de línguas. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Água é uma coisa, comida é outra. Nós precisamos dos dois. Eu não posso falar só, preciso de água. Fica só na água e morre. Eu preciso só de comida. Não tem água, morre também. Nós precisamos das duas coisas, gente. Nós precisamos. Não, eu preciso do amor. Sim, o amor, gente, é fruto, não é dom. Ah, mas é o dom do amor, não é dom. Apesar de ser dom no sentido que é Deus que dá, mas na Bíblia não é conhecido como dom. O amor é conhecido como fruto. Jesus, o próprio apóstolo Paulo, ao falar dos dons, ele vai dizer, vou apresentar para vocês um caminho para vivenciar esses dons, para que não fique só nos dons e vocês não sejam amorosos, porque eu posso ter muitos dons, posso curar as pessoas e não ter amor. Daí ele disse assim, olha, é bom ter amor também, ter água e ter comida. Então, gente, precisa crescer na fé, precisa edificar a fé. À medida que nós vamos orando em línguas, gente, pode ter certeza. Olha, vocês só vão entender o que eu estou falando se praticarem. Se não tiver prática, vai ficar na teoria, entendeu? É como aprender tudo sobre trânsito, sobre as leis do trânsito e não saber ligar um carro. Vale do quê? Sei de tudo sobre o carro, sei como foi fabricado o carro, sei todas as leis do trânsito, conheço todas as leis do trânsito, sabe dirigir? Não sei. Então não vale nada. Mas conheço tudo sobre dom de línguas. Oro em línguas? Não oro. Recebi o dom, mas eu oro de vez em quando, não oro, não quero, então não vai saber nada. Agora, se praticar o que eu estou falando, gente, eu desafio vocês, comece a orar em línguas 1 hora por dia, você vai ver que a sua fé cresce de um jeito fantástico. Fica essa fezinha, sabe? Que não aguenta o primeiro ventinho que vem. A pessoa fala, eu tenho a fé do tamanho do mundo. Primeiro ventinho ela já desapa. A fé dela do tamanho do mundo não aguentou nem um ventinho qualquer. Não, a nossa fé, meus irmãos. E hoje em dia nós vamos precisar muito disso. Sabe, quando Judas está falando de edificar a vossa fé, ele está falando de uma situação que estava acontecendo na igreja. Pessoas estavam entrando com falsas doutrinas, ele chamava de nuvens sem água, estavam perturbando a igreja. Olha como que as coisas estão confusas no mundo e na igreja também. Tem muita gente perdendo a fé nesse momento. Por que estão perdendo a fé? Porque colocaram a fé, gente, em homens. Nós não temos que colocar nossa fé em homens, nossa fé é em Deus, em Cristo, é na palavra. Então, à medida que nós vamos orando em línguas, mesmo que venham os desafios, as lutas, a nossa fé vai se firmando, vai se fortificando, vai crescendo. Vamos cantar uma música? Vamos ficar em pé, gente, para a gente dar uma esticada, né? Que é bastante coisa. Olha que eu só falei aqui de 2, hein? Vamos bem alegre, vamos lá? É alegre. É alegre, tem que ser alegre. Levanta os braços bem, dá uma esticada do pato para luta. Isso. Para lá, para cá. Isso. Dá um pulinho, tá? Só os mais novos, os mais velhos cai peça, só os mais novos. Vamos lá? Existe um povo nas palmas, no meio do deserto, o povo passa perto, e o água viva, eu quero sopro de esperança, e a paz de esperança. Rio de água viva, eu quero esperança, minha alma segue em segurança. Se tu soubesse
pode dar-te a vida? Quem pode dar-te a vida? Seria tua vida, amada mais tua. Eu sabia dar-te a vida. Eu quero sobre o teu minha alma minha alma sabe não se pode sentar. Aí, gente, só um parênteses, né? A gente estava cantando, batendo palmas, né? A gente confunde bater palmas com aplaudir. A gente vê muita gente falando assim, na missa não se pode bater palma, aquela coisa toda, porque isso e aquilo. Às vezes a pessoa confunde. Bater palmas não tem a ver nem com louvor, é só ritmar a música. Bater palma tem a ver com ritmo. Olha ali, eles têm o violão, como que chama isso? O carrão. Então tem aquele lá, o carrão e o violão. Então que ele faz barulho. E nós também apresentamos um instrumento que é o bater palma. Pensou isso? Aplaudir é homenagear. Que a Bíblia também fala, povos todos batem palmas. Que pode ser também para atrapalhar. Não tem alguns lugares que as pessoas começam a bater palma para atrapalhar? Que pode ser também para zombar. Depende do motivo. Agora, bater palmas na missa, gente, não tem a ver nem com louvor, nem com coisa nenhuma. É só ritmo de música. Não é louvor. Bater palma não é louvor. É só ritmar. Aplaudir pode ser louvor, pode ser para atrapalhar, pode ser para zombar. Depende, né? Mas só para dizer que às vezes a pessoa fala, porque estão aplaudindo Jesus, não está aplaudindo Jesus nenhum. Só está ritmando uma música, não tem a ver com Jesus, tem a ver com o ritmo de música. Bem, vamos lá, isso aí não é um assunto, né? Bem, gente, terceiro, vitória sobre o pecado. A oração em línguas dá vitória sobre o pecado? Sim. Olha, assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Romanos 8, 26. E no Romano 8, 12, um pouquinho antes, diz assim, se pelo Espírito matardes as obras da carne, vivereis. O que está dizendo fraqueza? Qual é a fraqueza do ser humano, gente? É o pecado. O pecado é a nossa fraqueza. O que é carne em grego sax? Quer dizer fraqueza. Concupiscência, olha que palavrão, né? Concupiscência quer dizer as nossas paixões, né? Então, quando nós oramos em língua, gente, nós ganhamos força espiritual. Por quê? Porque a carne é fraca e o espírito está pronto. Gente, quando a gente peca, a gente se desculpa dizendo, fazer o quê? A carne é fraca. Só que a gente não sabe o que está dizendo. Mas foi Jesus que disse que a carne é fraca. Não, Jesus não está dizendo o que eu estou querendo dizer. Por quê? Quando eu digo a carne é fraca, eu estou dizendo que a carne é forte para me fazer pecar. E Jesus está dizendo exatamente o que está dizendo. A carne é fraca, quer dizer, ela não tem força para me fazer pecar. Ele diz assim, a carne é fraca, ela é fraquinha. O espírito está pronto. Mas por que a carne, que é fraca, que não tem força, ela nos domina? Porque nós não utilizamos as forças do espírito. Por conta disso. Sei lá, né? O meu pecado é com os olhos. Então eu vou colocar uma venda nos olhos. E daí a cabeça continua funcionando. Vê com a cabeça. Vou arrancar os olhos, né? Jesus não fala arrancar os olhos. Vou arrancar meus olhos. A cabeça continua funcionando, gente. Eu arranco o cérebro também. Aí morre, né? Daí de fato não vai mais. Mas caso contrário, vai. Eu vou cortar minha mão, cortar meus pés. Jesus não disse isso? Tá, mas a cabeça continua funcionando. Então o problema, gente, não está no que eu faço em termos de luta. Não que eu não deva fazê-lo. Lógico, eu tenho que aprender a dizer não para o pecado também. E essa luta é ou não. Mas não vai adiantar. Não vai funcionar. Se eu não tiver força espiritual, vou ser derrotado sempre. Mesmo com muito boa vontade. Lógico, não é mágica, é ajuda. Né? Eu tenho que aprender a dizer não para o pecado.
Uma vez, gente, um rapazinho estava lá com umas dificuldades, né, na área da sexualidade, e ele me disse assim que ele tinha muita dificuldade para vencer aquilo. Sabe, menino bom, era menino sem vergonha nada, menino bom mesmo, né? Queria mesmo viver uma vida de santidade, queria mesmo vencer aquilo. E aí ele lutava, buscava, achava meios, né? Mas ia, novamente voltava para aquela situação. Aí eu falei para ele: você ora em línguas? Você ora em línguas? Ele falou: oro. Oro. Eu participava de um grupo de oração e eu oro em línguas. Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, então. Em vez de você gritar tanto, bater tanto contra isso, por que você não faz o seguinte? Ore em línguas pelo menos 1 hora por dia. Nossa, 1 hora? Eu falei: 1 hora. É pouco ainda. Eu só estou começando com 1 hora. Ah, tá. Aí ele começou a orar em línguas. No princípio não teve nenhuma mudança, ficou do mesmo jeito. Passado um tempo, gente, até ele começou a perceber que foi perdendo a força, o desejo do pecado. Pois ele passou a orar 2 horas por dia, ele falou assim: padre, não tenho mais vontade de pecar. Por quê que ele tinha lutado tanto e não tinha conseguido? Porque ele tinha lutado com as armas humanas. E para vencer o pecado, nós temos que lutar com armas espirituais. Não se vence o pecado pelo esforço, se vence o pecado pela força de Deus. Por isso que Jesus fala, né? A carne é fraca, o espírito está pronto. O que ele quer dizer? Esquece da carne e se volta para o espírito. E o espírito te dará a vitória. Bom, então, orar no espírito, orar em línguas, orar faz com que a pessoa se fortaleça, ela vai vencendo, vai percebendo que alguns vícios vão perdendo a força. Quarto, orar à vontade de Deus. E Deus que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus, né? Gente, quando a gente ora na nossa língua, muitas vezes a gente não ora o que a gente precisa, a gente ora o que a gente quer. A gente pede o que a gente quer, não o que a gente precisa. Eu me lembro, acho que foi o padre Fábio de Mello, que uma vez deu um exemplo que eu gostei muito. Quem perguntou para ele sobre a questão de dom de língua, ele falou assim: olha, se você coloca um prato de legumes diante de uma criança e um prato de chocolate, o que a criança prefere? Até nós, né? Essa criança. Ela prefere um prato de vez em quando, não tem problema. Mas ela nunca comer legumes, só comer chocolate, ela vai ter problema. Não é verdade? Então, às vezes nós pedimos, gente, chocolate, quando Deus quer nos dar legumes. Só que a gente não pede, a gente não tem coragem. Por exemplo, né? Eu estou com raiva de alguém. E eu sei que eu preciso perdoar essa pessoa. Eu não peço a graça para perdoar. Eu estou com raiva e quero ficar com raiva. Eu começo a orar em línguas, eu começo a pedir a graça de perdoar e começo a orar pela pessoa. De outro jeito eu não faria. Pode acontecer, né? A gente às vezes tenta, gente, manipular a Deus. É lógico que Deus não se deixa manipular. A gente que tenta, uma tentativa que não dá em nada, mas a gente tenta às vezes manipular a Deus. Agora, quando nós oramos em língua, por isso que a gente não entende, porque se a gente entendesse, a gente mudaria o discurso. A gente começa a orar assim, vamos dizer que a gente entendesse a língua. Eu estou orando em língua, daqui a pouco eu entendesse assim, que o padre Luiz Fernando seja mais santo, que faça isso, que faça aquilo. Mas o padre Luiz Fernando não quer fazer nada disso. Aí o padre Luiz Fernando vai lá, não, Deus, não é isso, o senhor não entendeu. Não é isso, é assim. Você faça isso que eu quero. Agora, quando eu oro no Espírito, o Espírito ora o que Deus quer. E ele sabe qual é a vontade de Deus. Não é? Gente, ela vai dar para a gente também, a gente vai orar aquilo que é a vocação da gente. Nós vamos orar o que Deus quer de mim. Tem muita gente que fala assim, eu não sei o que Deus quer de mim. Ora em línguas, mas vai revelar? Vai mostrar, com o tempo vai mostrar. E não só vai mostrar, como vai potencializar. Olha, se você tiver um ministério, por exemplo, seu ministério é de pregação, seu ministério é de música, você orar em língua, você vai pregar melhor, vai cantar melhor, tudo mais. Orar bastante. Mas eu sou vendedor. Se orar em língua, escreva o que eu estou dizendo. Ora muito em língua, você vende mais. Ora muito em línguas, você se dá melhor no seu trabalho. Mas, padre, a oração em língua é essa mágica? Não, a oração em língua não é mágica, gente. É porque
da oração em línguas, eu descubro o que eu tenho que fazer. E Deus potencializa o que eu tenho que fazer. Uma pessoa me falou, padre, eu comecei a orar em línguas no meu trabalho 1 hora e pouco. Enquanto a pandemia estava fechando tudo, eu comecei a vender o dobro. Por quê? Porque ele é chamado. Eu posso orar em línguas o dia inteiro, eu não vendo nada, gente. Eu sou chamado. Eu vou orar em línguas para eu ficar rico. Mas uma vez esse chamado não adianta. Mas se eu tiver um chamado para qualquer trabalho que for e eu orar em línguas, vai se potencializar esse trabalho. Escuta o que eu estou dizendo. Não é só para pregar bem, é para vender bem, é para atender bem, é para onde você tiver o seu trabalho ali vai se potencializar esse trabalho, onde Deus te chamar. E pode ser que ao orar em línguas, você queira, inclusive, ser o chamado de mudar a direção da sua vida. Mas tem que ouvir bem, né? Uma pessoa está orando em língua para fazer tal coisa, vai se dar mal. Não, Deus coloca no coração, mas pode acontecer. Quinto, sensibilidade espiritual. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não às pessoas, pois ninguém o entende. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Por quê, gente? A pessoa, quando ora muito em línguas, ela começa a ter uma sensibilidade maior à presença e mais abertura à ação de Deus. Agora também, ela começa, aí é uma sensibilidade estranha, à medida que ela vai orando em línguas, ela vai sendo purificada, gente. E aí começa a trazer à tona alguns problemas patológicos. É bom avisar isso, porque a maioria não continua orando em línguas, porque quando chega nesse ponto, a pessoa desiste, ela fala assim, eu estou orando em línguas, está me fazendo mal. Não está fazendo mal, está fazendo bem. Por quê? A pessoa começa a orar em língua, ela pode ficar mais triste. É preciso falar isso para entender o que acontece. Mais triste, com raiva. Eu estou orando em língua, estou com raiva. Vai orando em língua, vai ficando com muita raiva. As emoções ficam à flor da pele. Vem medo de tudo o que acontece. Vem neurose, vem traumas. Por quê, gente? Porque Deus está limpando o inconsciente. É uma terapia. Mas a maioria não consegue passar disso. A pessoa fala, eu vou parar de orar em língua porque está me fazendo mal. Não está fazendo mal, está fazendo bem. Só que chega nesse patamar, só que Deus sabe quando chegar. E ele vai fazendo o quê? Purificando a pessoa por dentro. Gente, a gente não quer. Sabe, nós acostumamos, nós somos muito mimados. Nós acostumamos a ouvir a palavra de Deus, mas a gente quer se sentir bem com a palavra de Deus. A palavra de Deus, lógico, ela quer que a gente se sinta bem, mas não é emocionalmente, é bem de verdade, é vida voltada para Deus. E a gente tem, hoje as pessoas não querem nem ouvir mais a palavra de Deus. Se alguma coisa as incomoda, pronto, ela já rejeita a palavra de Deus, elas rejeitam quem pregou. Por quê? Porque se bateu na pessoa e ela se sentiu perturbada porque tem algum problema em relação àquilo dentro dela. Eu amo, gente, em retiro, que o pregador me deixa mal. Amo. Quando eu vou no retiro e o pregador me deixa mal, eu falo, que retiro bom. Por quê? Porque ele chegou no meu coração. Eu achei tudo maravilhoso, olha que maravilha, que poesia, que coisa. Gente, a gente sabe, a aguinha com um remedinho qualquer não funciona. Tem um sabor maravilhoso, mas não presta para nada. Agora, um remédio amargo, um remédio duro, tem efeitos colaterais? Tem, mas ele funciona. Quer o quê? Hoje as pessoas não querem mais saber da palavra de Deus, gente. Elas querem se sentir bem com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para se sentir bem. A palavra de Deus é para transformar a gente. Para transformar a gente, Deus tem que puxar para fora, porque a gente acha que é muito bom. Quando a palavra de Deus fala, vós sois maus. Ai, alguém me criticou, eu fico lá embaixo. Sabe por que fica lá embaixo? Fica lá embaixo porque tem autoestima baixa. Tem uma autoimagem distorcida. Por quê? Talvez lá da infância. Recebeu tanta bordoada na infância, foi tão desvalorizado que agora não se valoriza também. Então, alguém fala alguma coisa, às vezes até a palavra Deus fala, a pessoa não quer ouvir. Por que ela não quer ouvir? Porque está dentro dela, ela não quer ser curada. Lembra que Jesus disse para um homem, você quer ser curado? Para ser curado, gente, vai no médico, para ser curado, ele vai te dar remédio amargo,
se for o caso, vai fazer uns negócios lá, vai te esticar para cá, vai te esticar para lá, vai ter dor, vai mandar você fazer cirurgia, depois depois sair, o pós-cirurgia é difícil, é doloroso. Gente, ninguém se cura sem dor. Põe isso na cabeça, não se cura sem dor. Não se cura sem dor. A dor é necessária. A palavra de Deus fala assim, há uma tristeza segundo Deus. Não é a tristeza do mundo, é a tristeza de Deus. Então, orando em línguas, se você quiser orar em línguas, quiser orar à vontade de Deus, se prepare para o que vai acontecer. Mas não tenha medo do que vai acontecer, porque Deus está te purificando. E às vezes, gente, vai e volta isso. Às vezes Deus também sabe trabalhar. E essa é anestesia também, quero te avisar. Sem anestesia. Então Deus sabe, é agora. Aí ele joga aquilo lá, começa a ir. Não, agora é a hora de parar. Daqui a pouco volta de novo. Daqui a pouco ele joga aquilo por 3 ou 4 meses sem parar e a pessoa fica no estado emocional e um frangalho. Ela fica cansada, ela ora em língua, ela sai de lá, parece que um caminhão passou por cima dela. Passado aqueles 3 meses, ela está livre daquilo, ela é livre. Ela começa a crescer e o fruto do Espírito começa a aparecer também. Isso é sensibilidade espiritual. Pode até entrar, é uma espécie de um estado depressivo, mas não é bem depressão. Sexto, gente, são 7, acabando. Louvor. Ouvimos-lo publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Atos 10, Atos 2, 11. Outra passagem, 1 Coríntios, capítulo 14, 16, 17. Se você dá graças a Deus em língua estranha. Por último, João 4, 24. Deus é espírito. É necessário que os que o adorem em espírito e verdade. Gente, às vezes nos faltam palavras. Veja, a gente pede um louvor, o louvor não vai. Por quê? Nos faltam palavras para louvar, agradecer e adorar a Deus. Não é? E a gente, às vezes, o louvor expressa, e muitas vezes Deus nos leva a cantar. Também existe o cantar no espírito, né? Expressa alegria. Por último, gente, a intercessão. O Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26, 27. Já falei que às vezes pode ser uma coisa extraordinária. Mas eu posso estar intercedendo enquanto eu oro. Eu não sei, mas eu posso colocar uma intenção, gente. Posso colocar uma intenção. Eu tinha um conhecido, inclusive participou comigo dessa experiência de oração. E ele se afastou de Deus terrivelmente, sabe? Se afastou de Deus, começou a buscar umas coisas. E aí eu falei, todas as vezes que eu ia orar em línguas, eu falava o nome dele. Falava, Senhor, eu não sei o que eu estou orando, mas gostaria muito de orar por esse fulano. Gostaria muito de orar por ele. Não tinha nada assim de especial, mas eu não sei. Olha, de uma hora para outra, esse rapaz voltou para Deus e agora está pregando a palavra. Se afastar, te virar ateu. Tenho certeza que foi uma resposta à intercessão, né? Gente, também a oração em línguas dentro da intercessão é parte da armadura do cristão na luta contra o demônio e suas artimanhas. Efésios 6, 10, 18, lembra? Capacete da salvação, coraça da justiça. Só que as pessoas param aí. Olha o que vem depois, né? Diz assim: intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverai em vigília de súplica por todos os cristãos. Gente, a armadura do cristão, ela também tem a oração do Espírito. A pessoa, até para colocar a armadura, é na oração do Espírito. Ela luta contra o diabo. Olha, nós temos que orar no Espírito mais do que nunca. Porque a palavra de Deus diz assim: quando chegar o final dos tempos, o diabo vai descer esse mundo com muita raiva. Ele vai fazer um estrago que nunca foi visto no mundo. Porque ele está com raiva. Porque ele resta. É desespero de causa. Não é que ele ganhou mais força, mas não, já está no finalzinho. Então agora Deus permitiu. Faz o que você quiser. Ele desce, cria uma confusão. Nós estamos vendo no mundo, né? A confusão. Agora já está aparecendo até igreja satânica, é um negócio que ninguém nem falava. Agora está aparecendo nos Estados Unidos. Já tem em muitas praças estátuas de Lúcifer. Coisa que era uma coisa que a gente já achava horrível, gente. Agora vai ser normal. Nas escolas já está entrando.
Começou aí com Halloween, depois vai para frente com essas coisas. O ocultismo. Então, muitos dos nossos jovens estão entrando nas áreas de ocultismo. Começou com esses filmes de Hollywood, falando negócio de lobo, de lobisomem, não sei do que, não sei do que. E as pessoas foram sendo preparadas. Agora, a coisa ficou clara. O que quer dizer isso, gente? Que nós temos que temer o diabo? Não. Ele que tem que nos temer. Ele está fazendo mal no mundo porque o mundo permite. É porque ele tenha todo esse poder, porque o nosso mundo chegou a um ponto de pecado, gente, que as pessoas abriram o coração para o demônio. O portal para o demônio entrar, gente, não é ritual, é pecado. Então agora o mal parece bem, o bem parece mal, a luz é a escuridão é luz. Pronto, abriu o coração. Então agora espere para ver o que vai acontecer. Desceu o diabo com muita fúria contra vocês. Está chegando, está descendo. O que eu vou fazer? Batalhar contra ele. Como? Nós entramos em tempo de guerra. Como que nós vamos batalhar contra ele? Ficar falando, sai demônio? Não, ora aí no Espírito. Orando no Espírito, você está com a armadura, tanto de proteção como de ataque. Precisa fazer exorcismos. Ore no Espírito. Ore no Espírito. Ele vai ter poder sobre a sua vida. Ore pela sua família no Espírito. Proteja a sua família no Espírito. E aí, gente, para terminar, a prática. Quanto tempo eu devo orar em língua? Quanto tempo? Aqui diz, orar em todas as circunstâncias. Todo o tempo. Comece com 1 hora. Mas você pode orar em línguas o dia inteiro. Mas como assim? Eu não tenho tempo para ficar na igreja o dia inteiro. Não precisa ficar na igreja o dia inteiro. Se você está dirigindo, ore. Está lavando louça, ore. Está carpindo o jardim que ainda tem, ore. Está arrumando a casa, ore. Está fazendo ginástica, vai lá andar 1 hora lá no parque. Anda 1 hora orando em língua, já ganhou um tempo. Estou trabalhando, não está precisando falar. Vai trabalhando orando em línguas. Gente, eu tenho um conhecido, ele dirige caminhão. Ele ora, às vezes, por dia, 10 horas em língua, porque é o tempo que ele está dentro de um caminhão. Imaginar, orar 10 horas, quem que consegue orar 10 horas e falar, não tenho tempo? Tem, redime o tempo, Redime o tempo, ora todo o tempo. Tem 1 hora que a gente tem que parar, não é para Deus ouvir, gente, é oração em línguas. Não pede parada, não tem necessidade de parar para orar em línguas. Mas a gente para porque a gente tem necessidade de descansar, de escutar, é bom, mas você pode orar o dia todo. Uma caminhadinha de 5 minutos para ir, 5 minutos para voltar, são 10 minutos em língua. Você vai fazendo a soma no final do dia, deu 2 horas, 3 horas, e fala assim, eu não tenho tempo para orar. Vai orando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Depois soma no final do dia e não deu 2, 3 horas. Conseguiu. Se puder parar, pare. Como receber, gente? Como receber o batismo? Como receber o dom de língua? Com batismo no Espírito. Jesus diz assim, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai dará, Pai Celestial, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11, 9. Só pedir o Espírito Santo, e o Pai vai nos dar. Gente, aqui só antes da palavra final, muitos santos oraram em línguas. Tem registro, oraram e falaram sobre o dom de língua. Eu vou citar alguns para vocês. Santo Irineu, Santo Eusébio de Cesareia, Santo Antônio de Pádua, São Tomás de Aquino, Santo Inácio de Loyola, Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho, São Francisco Solano, São Cirilo, São Gregório Nazianzeno, Santo Ambrósio, São Pio de Peltracina. Só alguns. Alguns. Tem um relato que diz que Santa Teresa d'Ávila, em 1500 e pouco, tinha dia que ela era tomada de uma alegria tão grande, as irmãs escreveram, ela fala coisas que nós não entendemos e começa a dançar como se fosse uma louca dentro do corpo. Isso em 1500 e pouco, gente, lá tudo era pecado, imagina. Ela começa a falar coisas que ninguém entende, palavras que ninguém entende, e ela começa a dançar dentro do convento. Sobre Santo Inácio de Loyola, diz assim, que ele começava a orar, ele ficava muito tempo num terraço orando. De repente, ele começava a falar coisas e coisas que ninguém mais entende. Assim, também, testemunho de muitos santos da nossa igreja. E a palavra final,
para a gente fazer oração e terminar o grupo também. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ora a seu pai que está em segredo. Então, seu pai que vê em segredo, em secreto, o recompensará. Mateus 6:6. Por que que fala entra no teu quarto, gente? O quarto aqui não é um cômodo da casa, é o coração. É tão secreto que não entra a sua alma lá dentro. Não entra a sua inteligência, sua consciência. Só o Espírito, seu Espírito de Deus. O quarto aqui é o próprio Espírito. Quando a gente ora em línguas, a porta é fechada até para a nossa inteligência. Só é aberta para espíritos, o meu e o Deus. É aqui que eu entro do quarto secreto. E o Pai que vem secreto. Lembra que fala coisas secretas? O Pai que vem secreto me recompensará. Amém? Então é isso, gente. Né? É um ensinamento um pouco longo, né? Mas muito importante. Pena, gente, que muitos católicos não conhecem, muitos têm preconceito, muitos católicos atacam esse dom sem nunca ter feito a experiência. Alguns até começaram, mas como não continuaram e não fizeram dessa experiência uma prática, não viram os benefícios. Então, acho que não serve para nada. Tem muitos que receberam o dom, mas não oram. Só quando vão em grupo de oração, e olha lá, não oram. Então, estão perdendo os benefícios da prática da oração em língua. Então, para terminar, vamos ficar em pé. Vou pedir aí, né, para cantar uma música pedindo o Espírito Santo. E nós vamos orar, nós vamos pedir, nós vamos nos abrir ao dom de línguas. A ação do Espírito Santo na nossa vida. Feche um pouquinho seus olhos, se quiser. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Me transformar em incendiar, fogo do céu desse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. E agora vai pedir do Espírito Santo. Pede para o Senhor. Ora com as suas palavras mesmo no momento. Pede o batismo do Espírito. Fala assim, começa só com as suas palavras, não com oração em línguas por enquanto. Só as suas palavras, vai pedindo, Senhor, derrama sobre mim o Espírito Santo, me batiza com o Espírito Santo, me enche com o Espírito Santo. Eu sei que o Espírito Santo é aquele que traz dons para a edificação, para a construção da igreja, como ferramentas de serviço. E eu quero pedir, nós queremos pedir, ó Pai, que na noite de hoje o Senhor nos batize, ou renove em nós o batismo do Espírito Santo, fiquemos cheios desse poder, dessa força que vem do alto. Vem, Espírito Santo de Deus, vem com poder, vem com a tua unção, vem com a tua força, vem com a tua graça. Vem, Santo Espírito, vem me encher, vem me batizar, vem me plenificar da tua presença, Espírito Santo de Deus. E agora vai dando abertura ao Espírito Santo. Deixa agora que o Espírito vá trazendo as palavras. Tem que abrir a boca, cantar aquela maciria, abarrabarabai, quiriosarabarrabarabashiri, aquela massuri, abari, aquela barralabara.
Kiriora Barakalama Siria Baruha Barabalaba Siria Vitarakalama Siria Urikama Baralaba Kamakaraba Suri Kamahabarabahala Basuri Kamahadaraba Shiria Kalamasura Bayuri Kalamasara Bahabarushala Baikantare Kalamassiria O Calamadori Calabasuri Calamanduri Rabaroshiri Sarabaia Labadiria Ula Calabasuri Calamandori Calamassiri Calamahabarushiri Calabacamabasuri Calamanduri Alabasiria Dari Calamassiria Uri Calamandori Calamassuri Calabasuri Calabashuri Alabadara Yalaba Alabahaba Câmara Calabasuri Calabanduri Calamassiria Alabaria Alaba Uri Alabahala. Continua orando, Senhor. Derrama sobre as pessoas que aqui estão o Espírito Santo. Dá a elas o dom de orar em línguas. Dá a elas o dom da oração do Espírito, Senhor, para que possam orar e assim, Senhor, possa alcançar todos esses benefícios que o Senhor colocou dentro desta oração tão poderosa, tão maravilhosa, Senhor, que o Senhor deu à igreja como um instrumento de crescimento, como um instrumento de amadurecimento, como um instrumento de aperfeiçoamento na vida cristã. Concede, Deus, de poder e graça, esse dom maravilhoso da oração do Espírito. Cantaralabassur, rababaria, labadaralabas, kiricalama, rabaru, camaralabashuri, alabadaralabassiria, iria cantar aclamassúria, babaria, calabaduri, clamassíria. Ore clamassara babaru câmara clamada canta clamassuri alabadana canta o baracamare alabaduri clamassara mariora baralabasiri alabadala ore alabadara câmara alabashuri clamadara síria alandori camahabara câmara canta síria bahabaru canta clamassuri rabara alabadala Antarabassuri, iria clamassuri rabashuri sabari clamassara boca clamassi que clamassu rabahabashi clamassuri Rorele Kaloma Sarva Hoba Shaka Bakura Sakari Kalabasu Kragaria e Kalabasu Kabarakabakashir Sandari Kolota Barakiri Mano Sarabur Kalabasu Kabakashir Kolod Kalakabakan Sabahu Barikloma Sabaru Klamakuri Garixiri Kalamana Oba Katakasaru Kadamahoba Sabari Klosara Basakaru Kalai Ereklo Sakade Katara Suri Kalakabuha Bakashir Kazuri Abaruklama Suri Bahabashir Kasari Koloki Kabasuri Otakasiri Olabaso Baroka Igarisi Andurishaya Kandukan Sakanta Kelesiri Ori Klamasu Kabahashu Kalabasara Oeka Bakisi Lomaralo Balistiri Kalamadiri Kuloba Sakante Kolosa Yekir Katari Yalas Kalavashi Kalabasturi Kalamanduri Kalamasara Mayu Kalabahai Ori Bahaba Sirio Kalabase Kodabashi de Baroeka Tarai Alasahabashi Kalabaho Barikare O Sabaru Kalabayu Kabakisaya Kumareke Kasiri Alaho Barekalanduri Sabaru Kayara Bahuri Alabasiria Ora Badari Cantara Cantara Siria Alabadara Shiria Alabara Siria Alabaricam Baracantara Ora Badara Bastiri Clamaduri Clamassara Maior Cantaralai Alabassuri Clamandari Clamahaba Ula Barsiria Duri Shiria Ora Bassara Badiclamassuca Bahashiri Sadu Iria Labadiclamassuri Clamaiuri Clama. Bendito seja o teu santo nome, Senhor, por esse dom maravilhoso que o Senhor nos concede. Nós te agradecemos e o recebemos pela fé, na certeza. O Senhor quer batizar a todos no Espírito e nos dá esse dom para a nossa oração pessoal, Senhor, e os demais dons de línguas que o Senhor quiser nos oferecer. Muito obrigado, Senhor. E vai orando, né, na sua casa. Tem muita gente mesmo que recebe dom de língua e está tomando banho. Mas como assim? É que a pessoa ali começa a cantar, se entrega. Às vezes a gente coloca algumas barreiras, ou a gente espera que Deus abra a boca da gente. Não, a gente abre, solta. Vem as palavras. Pode ser hoje, pode ser amanhã. O dom de língua, gente, ele serve mais para oração pessoal. Lógico que num grupo de oração, a gente também ora, todo mundo junto, que é um grupo de oração carismático, né? Mas o dom de línguas não é tanto para o público, a não ser quando é profecia. O dom de línguas é para oração pessoal. É eu e Deus. Nós estamos orando aqui, um momento, né, que pede. Mas sou eu e Deus, eu e Deus. Bom, é isso. Também para terminar, gente, tem esse livro aqui. Ele não foi escrito por uma pessoa católica, né? Mas ele influenciou a vida de diversos líderes, alguns católicos, outros não católicos,
Esse David Robertson, ele era um pastor, ele já faleceu, né? Faleceu agora, esse ano passado, se eu não me engano. E ele teve uma experiência. Ele começou a orar 8 horas por dia. Ele fez um compromisso com Deus e falou assim: eu trabalho 8 horas. Eu preciso sustentar a minha família. Se o senhor me deixar orar 8 horas, se o senhor quiser, ele sentiu um apelo que tinha que orar 8 horas. Então o senhor tem que sustentar a minha família, como que eu vou fazer? E ele fez isso, né? E de maneira milagrosa a família era sustentada. Só que ele começou a orar e nos primeiros 5 minutos ele não tinha mais papo. Ele falou, mas, nossa, é 5 horas, eu tenho que orar 8 horas, que é o tempo do meu trabalho, né? Só que eu não tenho mais conversa, 5 minutos acabou. Aí ele começou a orar em línguas, depois ele vai contando as mudanças. Ele foi usado em curas e tanto, hoje tem vídeos dele. Eu ganhei esse livro de uma senhora lá no Jardim Satélite. Ela encontrou, não sei onde ela foi, num sebo. Aí ela viu, né? E eu tinha falado sobre oração em línguas. E ela comprou, falou: "Ó, padre, eu nem sei direito, fala isso aqui. Eu queria te presentear com esse livro." Olha, foi o maior estudo e o melhor estudo que eu já vi na minha vida a respeito de dom. Maior e o melhor, que é muito, fala de tudo, tudo ele é engraçado ao falar, né? Lógico, tem alguma teologia ali que não bate muito com a nossa, mas a experiência da oração em língua, gente, não é só para católicos, é para católicos, é para evangélicos, é para quem se abre à ação de Deus, né? Não vale a pena, se alguém eu tiver interesse, chama o andar no Espírito, o andar no poder, papel vital da oração em línguas. David Robertson, o andar no Espírito, o andar no poder. Papel vital da oração em línguas. David Robertson. É um estudo muito aprofundado e, ao meu ver, perfeito, como eu nunca tinha visto antes, já tinha visto. Tem muitos livros católicos também. Tem um que vale a pena também, mas só encontra em sebo, chama Voo Livre. Voo Livre. Ele fala um pouquinho dessa ação do Espírito Santo no inconsciente a partir da oração em línguas. E é um padre Montagni, né? Esse é o primeiro nome. Mas é isso aqui. Tá? Se alguém desejar, anota aí, se alguém quiser anotar, né? Andar no Espírito, andar no poder. Papel vital da oração em línguas, David Robertson.